Trabalharmos a questão das políticas públicas no âmbito do acolhimento em saúde. Essa vai ser a nossa palavra-chave de hoje nas nossas discussões. O acolhimento. O que eu quero dizer com a questão do acolhimento? O acolhimento, por exemplo, no centro do acolhimento, o primeiro contato que nós temos com a pessoa LGBT, dentro da sua intimidade, como se dirigir a essas pessoas sem desrespeitar a sua configuração pessoal, né, a sua opinião sobre o mundo, a sua natureza, por assim dizer. Tínhamos planejado um momento presencial, mas diante da pandemia, nós desistimos, né? Hoje, nosso município ele está passando por uma onda severa de casos de infecção, certo? E optamos por, seguramente, fazer uma coisa mais tranquila, que através do Meet, né? E para esse momento, a gente tinha pensado, eu vou trazer a reflexão, Luísa, você pode me ajudar também nesse momento. Tínhamos pensado, já que seria presencial, colocar nas cadeiras identificações. Quando você chegasse, você encontrar várias cadeiras com identificações diferentes. O que seriam essas identificações? Por exemplo, essa cadeira aqui foi selecionada para uma mulher que tem filho e é solteira. Então, quem não tem filho já não poderia se sentar ali. Outra cadeira teria a seguinte frase: essa cadeira foi selecionada para um homem solteiro que não tem filho. Então, já excluiria as outras parcelas, né, as outras pessoas. O que a gente queria com tudo isso? Fazer as pessoas refletirem acerca de como é você se encontrar e, muitas vezes, ser respeitado, porque, às vezes, nós não nos damos conta, mas a grande parte do serviço público em si, ele foi construído e não foi pensado, muitas vezes, a nossa própria formação, nossa formação pessoal, nossa formação de mundo, ela não foi pensada de modo a acolher as pessoas, não. Isso é muito difícil, a gente encontrar alguém que teve uma construção cultural embasada no respeito para todos e para qualquer pessoa, né? E daí, esse seria o nosso intuito dessa dinâmica, fazer você refletir do porquê que, muitas vezes, você precisa identificar. Por exemplo, uma questão de pauta que nós temos atualmente é a questão dos banheiros públicos em escolas, em instituições, em que nós temos, por exemplo, uma pessoa transgênero que está passando no processo de transição, modificações corporais, e essa pessoa é um homem que quer ser mulher e se vê no corpo de mulher, não se enxerga no corpo de homem. Vou tentar trazer os termos mais claros possíveis para tentar ficar um pouco mais acessível para todos. E daí, como é que você faz essa pessoa se sentir bem dentro de um banheiro público com outros homens, quando na verdade não se identifica como homem? Então, pode até parecer uma coisa complicada de se entender, mas é muito mais da nossa condição cultural, da forma como nós fomos criados, que tipo de coisas nós padronizamos na nossa cabeça, a ideia do azul de menino, do rosa de menina, a ideia de reduzir a multiplicidade sexual das pessoas, como eu já falei, os transexuais, pansexuais, bissexuais, cis, trans, enfim, essa multiplicidade. E daí precisamos compreender um pouco disso. Para falar um pouquinho sobre a proposta dessas novas políticas que a gente está tentando trabalhar para inserir no sistema público, assim como ademais outros municípios também que já estão trabalhando essa temática, tentando estar sempre antenados com as necessidades atuais. Eu vou pedir a Luísa agora para falar um pouquinho sobre essas temáticas que a gente vai tentar trabalhar com vocês hoje, tá certo, pessoal? Olá, pessoal, boa tarde. É um prazer imenso, certo, estar hoje aqui com vocês, trabalhando uma temática tão importante e tão necessária, na verdade, né, a ser trabalhada
a ser discutida, tá? E aí surgem alguns questionamentos quando a gente se fala em acolhimento ao público LGBT. E aí, como é que eu, profissional, vou atuar diante disso, desse atendimento a essa pessoa LGBT, que faz parte da população LGBT, certo? E como o Alan mencionou, eu quero que esse momento seja uma roda de conversas, certo? Um bate-papo, onde todos participem, onde todos questionem, onde todos dêem sua opinião, seu posicionamento, seu ponto de vista, tá bom? E eu vou iniciar minha fala com um pensamento, uma reflexão acompanhada de alguns questionamentos, tá bom? Eu quero que a gente se imagine no nosso cotidiano, na nossa rotina, cada um desempenhando o seu trabalho, as suas funções, cada um, seja na UBS, seja no hospital, no CRAS, na educação, no Conselho Tutelar, que a gente tem membros dessas equipes presentes aqui, né? Então, vamos nos imaginar nessa situação do trabalho, da nossa rotina, tá? E chega para a gente um indivíduo, uma pessoa que nasceu com sexo masculino, vamos dar nomes fictícios, certo? Fernando. Fernando nasceu homem, porém cresceu se comportando, se vestindo, se portando, se expressando como mulher, como Fernanda, tá? E essa pessoa, esse usuário do serviço chega à unidade. E aí? Como você chamará essa pessoa? Fernando, o nome dos documentos, o nome que foi dado quando ele nasceu, ou Fernanda, seu nome social. Como você o chamará? Certo? Segundo questionamento, se essa pessoa, esse indivíduo quiser ir ao banheiro, você o condicionará para onde? Para o banheiro feminino ou masculino, tá? E meu terceiro questionamento, se for em caso de internação, se for em caso de enfermaria, ou então o pessoal aí da assistência social, do CRAS, se for grupos de adolescentes, grupos de homens, enfim. E dentro desses grupos de adolescentes seja feita uma subdivisão entre homens e mulheres. Vocês condicionariam essa pessoa, esse usuário, para qual? Para o grupo feminino ou para o grupo masculino? Alguém quer falar, quer dar sua opinião, sua sugestão, como atenderia, como acolheria esse usuário do serviço? Boa tarde. Primeiramente, se a pessoa, né, ela se porta de sua forma física diferente do que consta nos seus registros, né, nos seus documentos, o aconselhável, o mais respeitoso seria tratar essa pessoa de acordo com como ela se mostra, né, como uma mulher trans ou um homem trans. Segundo, direcioná-lo ao banheiro a qual ela se identifica. Se é uma mulher trans, conduz para um banheiro feminino. Terceiro, se for em algum grupo, conduz, mais uma vez, aonde ela se encaixa, onde ela se identifica. Exatamente. Mais alguém quer falar? Eu quero, Maria. Oi. Para além disso, a gente, antes de direcionar, você tem que perguntar como que ela gostaria de ser chamada. Tipo assim, não é porque ela está se portando com trajes ditos femininos que automaticamente você já vai utilizar um nome social para essa pessoa. Se deparou com uma situação dessa, com o RG masculino, está no nome masculino, Fernando, só que a fisionomia, visivelmente você vê uma mulher. E aí você já vai tratá-la no feminino. Até porque existem várias pessoas que, mesmo tendo sua essência feminina, suas vestimentas femininas,
elas não, ainda assim, preferem ser chamadas pelo seu nome masculino, pelo seu nome de origem e tudo mais. Às vezes elas se identificam com esse ser feminino, mas em determinados momentos ela quer participar daquilo do masculino. Então, assim, antes de uma primeira coisa que as pessoas dessas unidades devem fazer é perguntar como você gostaria de ser chamado, como você gostaria de ser tratado. Eu acho que assim, a questão do nome social... Sim, isso é muito vai a autoidentidade, né, Oswaldo? A autoidentidade, deixar claro quem é, como gosta de ser chamado, para ter um melhor entendimento, né? Exatamente. Exato. Eu até complementaria essa fala de Oswaldo Neto, que daqui a pouco a gente vai passar o microfone extremamente para ele, porque já... Mas é muito bom essas pontuações, muito pertinente. Eu complementaria que, dentro da psicologia, por exemplo, importantíssimo, antes de mais nada, é que a gente deixe que o próprio sujeito se identifique. Essas pessoas, na grande maioria das vezes, ela tem uma sexualidade reprimida por anos. Nós não podemos nos esquecer da nossa condição social, cultural. Nós moramos em uma cidade pequena, interior do Nordeste, machismo extremamente arraigado, pessoas que sofrem um bullying extremo. A sexualidade, como eu disse no começo, é reduzida por ou você é gay ou você não é. E não existe uma expressão muito maior do que você ser simplesmente hétero ou você ser gay. E existe essa diversidade, por exemplo, como é que alguém passou uma vida inteira sabendo dentro de si que era gay, mas que se identifica como sendo um gay diferente do outro. Não, eu sou gay, mas eu não gosto de me vestir como mulher. Ou então, pessoas que muitas vezes não entendem, por exemplo, vixe, fulano, aquele homem se veste como mulher, mas ele gosta de se relacionar com mulheres. Qual é essa dificuldade? O próprio sujeito, ele precisa se encontrar. Deve-se existir, no entanto, antes de qualquer trabalho, um trabalho de autoidentificação. Esse trabalho que essa fala de Savana é extremamente pertinente. A complementação que Oswaldo Neto traz é ainda mais pertinente, só que antes de mais nada, nós temos que entender aonde o sujeito se enquadra para poder a gente saber onde deve enquadrá-lo. Não é porque eu vejo uma mulher vestida de homem que eu necessariamente tenho que perguntar qual o seu nome social, porque aqui no seu documento está constando Maria Joaquina. Eu devo chamar você de Maria Joaquina ou você vai se sentir? São pessoas que vivem, elas não sofrem bullying, elas vivem o bullying, elas vivem a exclusão. Como atores que promovem prestação de serviço, saúde, antes de mais nada, antes de qualquer atendimento em saúde, em educação, em assistência social, se você não tem um bom acolhimento, o seu atendimento já começou errado, certo? Então, há uma necessidade de nós deixarmos que o sujeito se expresse. É difícil para nós identificarmos o sujeito. Imagine para ele, se trata da vida dele. Por quantos anos esse sujeito não passou se perguntando quem sou eu? Por que eu sou diferente das outras pessoas? Porque eu não consigo me sentir igual ao que outras pessoas se sentem né? Então, seria essa complementação. Luísa, desculpa ter cortado sua fala de Oswaldo Neto. Certo, fica à vontade. Eu agradeço a contribuição de Savana, de Oswaldo, certo? Foi muito pertinente e mais à frente a gente vai falar ainda mais sobre isso, tá bom? Eu vi agora que uma colega, uma amiga de faculdade, até fiquei surpreendida, também está participando da sala, Brunielli, uma grande profissional. Eu vi agora que ela está na lista dos participantes. Um grande abraço, amiga, tá? E voltando aqui ao foco do assunto, cada vez mais evidente, cada vez mais notório a crescente organização, a crescente visibilidade, né, voltada a esse público LGBT, a crescente visibilidade na luta dos direitos humanos a favor
desse público de gays, de lésbicas, de travestis, transexuais, bissexuais, tá bom? Porém, por outro lado, sendo bem contraditório, infelizmente, o número ainda é altíssimo, certo? Ainda é assustador, na verdade, as expressões de discriminação, as expressões de violência, de agressividade, de preconceito para essa população. E para a gente adentrar, de fato, na temática, é necessário, é importante a gente saber um pouquinho do início, de como começou, por quê, quando, tá bom? O processo de políticas públicas voltadas à população LGBT, ela teve início no ano de 2004. A política, ela tem como base a criação, a construção de ações transversais voltadas a diversas áreas da saúde, como, por exemplo, a inclusão da temática da atenção integral de LGBT, da população LGBT na formação de todos os profissionais do SUS. Outro ponto importante, a inclusão de quesitos como orientação sexual, identidade de gênero, nos documentos de notificações das unidades e a sensibilização dos profissionais do SUS voltado a esse público LGBT. E a Política Nacional de Saúde Integral de LGBT, do público LGBT, elas são estabelecidas na Lei 8080/90, que essa lei ela vem garantir os princípios de equidade, universalidade, integralidade a esse público, a essa população, tá bom? Aí vem alguns questionamentos. Luísa, mas aí como é que eu, profissional da saúde, profissional da educação, profissional da assistência social, posso atender, como é que eu devo atender uma pessoa gay, trans, como é que eu devo me importar? Primeira coisa, priorizar um atendimento humanizado, tá? A questão da empatia, a questão de se colocar mesmo no lugar do outro. Como é que eu gostaria de ser atendido? Como é que um familiar meu gostaria de ser atendido? Às vezes a gente não fala coisas preconceituosas, mas só o olhar, só nossas expressões falam por si. Então, a gente deve ter muita atenção em relação a isso, a esse atendimento. O reconhecimento da orientação sexual, da identidade de gênero, deve estar presente nos atendimentos, deve ser rotina desses atendimentos, tá? Incluir na triagem fichas de anamneses, cartão de vacinação, fichas de atendimento, de acompanhamento. Também esses quesitos de orientação sexual, identidade de gênero. Orientar o usuário ao direito que ele tem, certo? De botar o nome social dele nos documentos de identificação. E destacar em todos os documentos dos serviços, como prontuários, como cadastros, exames, guias, receitas, atestados, também o nome social do paciente, do usuário. E lembrar justamente essa questão que o Oswaldo trouxe, que é muito importante, lembrar ao usuário a importância sobre a autoidentidade para proporcionar para ele um atendimento humanizado e individualizado, né? Um atendimento único. Outra coisa, vem a questão que a Alan também trouxe. Luísa, como é que eu, profissional, também devo fazer esses condicionamentos nos casos dos ambientes coletivos, banheiros, enfermarias, internações, devo encaminhar para a aula feminina ou masculina? Enfim, primeira coisa, toda a equipe, CRAS, Conselho Tutelar, Educação, Saúde, UBS, hospitais, enfim, toda e qualquer equipe deve
ser informados e sensibilizados dessa forma de acolhimento, que é justamente o que a gente está fazendo hoje, as pessoas LGBTs, né? Principalmente quando se trata de pessoas trans, travestis e transexuais, né? Muito importante essa informação, que essa informação seja dada aos profissionais da saúde, da assistência social, porque realmente é bem comum surgir essas dúvidas de como atender, como se portar, o que falar. O banheiro deve ser usado de acordo com o gênero, com a identidade de gênero, igual a Savana falou, tá? Isso é muito importante também. Deve ser utilizado de acordo com o gênero de cada indivíduo. O não social, ele também deve ser utilizado nas chamadas. A gente tem mania nas filas, né? Chamar o próximo paciente é fulano, o próximo paciente é cicrano. Então, deve sim também incluir esse nome social nessas listas de chamadas orais. E também os atendimentos domiciliares, os agentes de saúde, de endemias, ou todo e qualquer profissional que realize atendimento ou visitas domiciliares, tá bom? Deve fazer essa inclusão desse nome social. Em relação às internações também, infelizmente, o preconceito, a discriminação, a violência, ela está muito presente em nosso dia a dia, em nossa rotina, os famosos olhares tortos, os olhares diferenciados, as expressões. Às vezes a gente sente o preconceito, o olhar diferenciado fala por si, né? A maioria das vezes não precisa, não é necessário nem palavras, só o olhar, a expressão, ela às vezes dá um ar de discriminação, de preconceito. Então, é bom a gente ficar bem atento em relação a isso, né? De acordo com o CID, as violências, elas são classificadas como causas externas que englobam agressões físicas, psicológicas e também sexuais, tá bom? Então, é preciso muita atenção, respeito, igualdade e empatia, tá? No atendimento, no acolhimento ao público LGBT, tá certo? E deve ser ofertado um atendimento realmente humanizado, tratar o paciente como você gostaria de ser tratado, como você gostaria que um familiar, um filho seu fosse tratado, né? Porque eles já sofrem essa classe, essa população já sofre tanta pressão, eles mesmos já se pressionam tanto em relação à autoaceitação, em relação à aceitação da família, do meio social, que eles se sentem pressionados e também se pressionam, né? A autopressão é muito presente na rotina, na vida, na fala, nas vivências desse público, tá bom? Então, é necessário fazer realmente esse acolhimento e tratar o usuário com respeito e atenção, tá? Disponibilizar um tempo para uma conversa tranquila, manter sigilo das informações, principalmente por se tratar de uma cidade pequena, de pequeno porte, onde todo mundo conhece todo mundo. Então, independente de ser pequeno ou grande, o sigilo tem que ser mantido. Claro que em algumas situações os profissionais precisam conversar um com o outro para saber a informação e ajudar da demanda e ajudar no processo do paciente, porém o sigilo tem que ser mantido. Porque senão, imagine aí, um paciente, um usuário do serviço sabe que o seu caso está sendo compartilhado entre profissionais, porque às vezes, querendo ou não, a gente faz alguns comentários e se frustra, talvez nem termina o acompanhamento, nem volta para o acompanhamento. Então, o sigilo deve sim ser mantido sempre, tá? Proporcionar privacidade, notificar o caso, evitar vitimização, tá? Não procurar tratar a pessoa trans, a pessoas lésbicas,
como coitadinho, como vitimizar. Procurar evitar totalmente essa vitimização e não fazer perguntas indiscretas, afastar totalmente culpa, tá bom? Afastar totalmente questões relacionadas à culpa. E ter uma conduta realmente de ética, uma conduta profissional frente à demanda do usuário de acordo com suas expectativas e necessidades, tá certo? E aí eu passo minha palavra agora para alguém que queira fazer algum questionamento, pergunta, comentário, e depois eu sigo novamente com a fala. Ou se Alan ou Oswaldo quiser falar, fiquem à vontade, complementar. Eu acho que melhor seria a gente passar para Oswaldo Neto, já para ele nos dar um banho aí de informações. Com certeza ele vai trazer uma chuva de informações super pertinentes, já que os trabalhos dele, para quem não tem tanto acesso às redes sociais de Oswaldo Neto, ele tem sido assim uma referência para nós que o acompanhamos, principalmente no Instagram. O trabalho de conclusão de curso dele, se eu não me engano, foi sobre as políticas LGBT, as causas sociais dele. E eu me lembro que eu assisti vi fotos e algumas postagens dele. Ele foi, inclusive, de saia para o TCC dele, para já trazer essa força, esse impacto da mensagem que ele quer trazer. Então, eu gostaria muito de trazer para vocês essa pessoa maravilhosa aí. Tudo bem, Oswaldo? Tudo bem. Boa tarde a todas e todos. Agradeço pelo convite, fiquei muito feliz, não só pelo convite, mas por tratar discutir, na verdade, um assunto tão pertinente para uma cidade tão pequena como Riacho e que está implementando nessa política para a população LGBT no que diz respeito à saúde. Então, em nome de Alan, eu agradeço a todos os presentes, a toda a secretaria, profissionais, a todos que estão acompanhando. Eu vou colocar aqui os slides, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar aqui disponibilizar. E aí, no primeiro momento, eu vou trazer o que a Maria Luísa já começou a falar, né, que é sobre o processo histórico, para a gente discutir um pouco quando começou toda essa luta pela questão da saúde para a população LGBT. Só um minutinho. Tá aparecendo a apresentação? Nossa. Não, ainda não. Não está aparecendo a apresentação ainda não. Tá sim, Oswaldo, tá aparecendo. Ah, tá. Sim, tá aparecendo. Então, assim, eu me chamo Oswaldo Rodrigues, para quem não me conhece ainda, né? Para quem conhece, bom demais. Eu sou graduado em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, a PUC Goiás. Eu formei em 2016 e, como a Alan falou, né, eu apresentei o meu TCC com o tema Qual o problema de ele, quando as violências homofóbicas transfóbicas excedem o valor da dignidade humana. Então, assim, foi uma apresentação bastante pertinente também por ser dentro de uma universidade católica, onde tem todos os princípios católicos, e a gente sabe que a religião, ela ainda tem forte preconceito, né, contra toda a população LGBT. Então, foi um desafio estudar, pesquisar e debater esse assunto dentro de uma universidade católica, mas que hoje eu tenho fácil acesso à universidade em relação à apresentação do meu trabalho, justamente por discutir esse tema, por pesquisar, por questionar e por esclarecer tantas dúvidas que a sociedade em si tem sobre as questões LGBTs. Então, assim,
A portaria, que é a do número 2003-6, de 1º de dezembro de 2011, até ela ser aprovada, até chegar nessa portaria, muitas coisas aconteceram, né? Então, assim, antes mesmo da Constituição de 1988, já tinha um surto epidêmico da AIDS. E esse surto, eles ligavam diretamente às pessoas homoafetivas, ou seja, aos homossexuais, principalmente aos homossexuais do sexo masculino. Então, assim, mesmo antes da Constituição, a gente já tinha esse debate e esse preconceito de pensar AIDS, pensar homossexual. Com a Constituição de 1988, e surgir, né, o tripé da Seguridade Social, que é a saúde, a assistência e a previdência. A saúde, ela se tornou universal, né, de acesso para todos e todas. E então, tipo assim, os homossexuais eles já tinham, né, o acesso à saúde, porém, todas as políticas públicas de saúde voltadas à população LGBT estavam ligadas ao HIV/AIDS. Então, assim, a luta e o processo histórico já começa a partir de aí. O que passou? O segundo? Passou. Passou? Tá no segundo slide. Tá no segundo slide? Ok, então. Então, nesse sentido, a homossexualidade ela está relacionada à política de combate à AIDS, e isso antes da Constituição e depois da Constituição. E em 2002 lançou-se o Programa Nacional de Direitos Humanos, que foi um dos primeiros marcos relativos à formulação de políticas públicas para a população LGBT. Dentro desse programa, tinham várias ações, como a questão da orientação sexual, como a questão da identidade de gênero, que podia ser executado pelos órgãos governamentais. Porém, a política em si, ela ainda se voltava e se relacionava para as pessoas que tinham HIV/AIDS e que, para a sociedade, seriam só as pessoas homossexuais. Nesse sentido, em 2004, que a Luísa já até começou a falar, com o governo Lula, criou-se, né, o programa Brasil Sem Homofobia. O que é que esse programa tratava? Ele tratava sobre o combate à violência e a discriminação contra a população LGBT, ou seja, para que isso fosse além da AIDS, para que isso ultrapassasse a barreira que já estava posta. E aí, durante esse programa, alguns desses fechos eles existiram, porém ainda tinham uma vinculação. Em 2006, o Ministério da Saúde ele abriu caminho para o uso do pré-nome social, que é como a Luísa já colocou, das fichas e tudo mais. E em 2008, ocorreu a primeira Conferência Nacional LGBT, tendo Lula na mesa de abertura e abrindo caminhos para políticas públicas para a população LGBT. Oswaldo, por que você está enfatizando o ex-presidente Lula? Porque foi através do governo dele que as políticas voltadas à população LGBT começaram a ganhar reconhecimento, começaram a serem colocadas em práticas. Por isso que eu estou enfatizando esse contexto. Ainda em 2008, instituído pela portaria 1707, regulamentou-se o processo transexualizador no âmbito do SUS. O que seria esse processo transexualizador, Oswaldo? Seria a chamada mudança de sexo. Alguns hospitais credenciados, eles começam a fazer esses atendimentos, começam a fazer toda a questão, todos os exames, todos os atendimentos, desde o acolhimento na área da assistência, aí vem a psicologia, vem todo o processo, né, de profissionais que atendem essas pessoas para que, de fato, ocorra esse processo transexualizador. Então, assim, em 2008, isso representa um marco muito grande, principalmente para as pessoas transexuais, tanto os trans masculinos quanto os trans femininos. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta?
Então, assim, já que ninguém falou, eu vou pular. O ponto forte para a população LGBT foi o ano 2010, né, que o Ministério da Saúde ele divulgou a Política Nacional de Saúde Integral, que é o que a gente está discutindo, né, que é a saúde para a população LGBT, passando a contemplar a população LGBT para além da AIDS, no cuidado da atenção à saúde, reconhecendo os anos de atrasos e a necessidade de diversas frentes na área da saúde para garantir a equidade no SUS. Porém, entretanto, todavia, somente em 1º de dezembro de 2011, que se instituiu, né, no âmbito do SUS, essa política no qual estamos discutindo, onde se redefiniu o Comitê Técnico de Saúde, que passou a ter entre suas funções o acompanhamento e monitoramento da implementação da Política Nacional de Saúde Integral LGBT. Por que eu falei tudo isso antes de eu chegar nessa política, de falar da importância dela? Né, da importância dela enquanto sociedade, da importância dela para o nosso município, da importância dela para a população LGBT. Porque o Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo. A cada 26 horas, um LGBT+, ele é assassinado ou se suicida vítima da LGBTfobia, o que confirma o Brasil como campeão mundial de crimes contra as minorias sexuais. Esses dados eles foram de 2019. Hoje, a gente sabe que os números eles podem ter aumentado, e nessa pesquisa, em 2019, 329 LGBTs+, eles foram vítimas de morte violenta no Brasil, sendo 297 homicídios e 32 suicídios, tendo o Nordeste como a região que mais mata LGBTs no Brasil. Ou seja, a gente está dentro de uma realidade que a gente precisa discutir e que a gente precisa transformar isso. Onde é que a gente está errando? Qual o preconceito que a gente está enfatizando? Né? Então, são coisas que a gente precisa discutir e precisa trabalhar. Então, essa política voltada para a saúde da população LGBT, ela é muito importante. O acolhimento ela é muito importante. Afinal, os suicídios dos LGBTs têm sido computados nas pesquisas sobre mortes violentas, na medida em que, em muitos casos, a vítima é egodistônica, ou seja, ela vive dentro do armário, sofre algum tipo de LGBTfobia, e devido ao bullying provocado por sua orientação sexual ou sua identidade de gênero, reprimida pela família e alguns grupos relacionais, faz com que aconteça esse suicídio. Então, o que é que acontece? Dentro dessa portaria, né, desse atendimento das pessoas LGBTs, aqueles que os procuram, com certeza ele vai ter um atendimento mais humanizado, ele vai ter um atendimento individualizado, um atendimento respeitoso, que é para isso que a portaria ela abriu esse gancho, justamente para ter esse acolhimento, esse respeito, né, pela pessoa LGBT no que diz respeito à sua saúde. E isso pode, né, com certeza ocorre, o não suicídio, as não doenças em relação à saúde mental para essa população. Porque aquele que conversa, aquele que se abre, aquele que procura profissionais capacitados para tratar de assuntos internos do seu eu, é raro ele cometer algum tipo de suicídio ou fazer alguma coisa consigo mesmo em relação à sua sexualidade. Eu acho que a Maria e o Alan até podem falar um pouco mais sobre essa questão, né, já que eles são psicólogos. Então, assim, acho que essa questão, assim, deve ser tratada de maneira realmente de forma eficaz e, sem dúvida alguma, de acolher realmente essas pessoas. Então, assim, de forma bem resumida, eu acho que a gente precisa tratar isso. É importante saber que os ciclozinhos básicos, o sexo biológico, digamos, a gente tem o macho, a fêmea e o intersexual. Ou seja, é a genitália e a combinação dos seus cromossomos. A identidade de gênero, o que é identidade de gênero? Eu vejo por falar, mas eu não sei o que é. Então, a identidade de gênero é a maneira na qual você se enxerga, como você se identifica. Ou seja, tem o homem cisgênero e o homem transgênero. A mulher cisgênero e a mulher transgênero. É uma coisinha chata, porque às vezes é termos e tudo mais. Mas isso é muito importante para aquelas pessoas que se veem nessa posição, entendeu? Pode ser chato para a pessoa que tem que fazer isso, para o profissional que tem que fazer isso, mas para a pessoa que é respeitado nessa condição de que ele se assume, de que ele está posto,
é muito importante. Então, assim, o homem transgênero, o que é transgênero, né? O transgênero é aquele no qual se diferencia do seu sexo biológico. O seu sexo biológico é macho, porém, ele se identifica, ele se enxerga como mulher, entendeu? Então, ele é uma pessoa transgênero. E o cisgênero é quando você se identifica com o seu sexo biológico. E aí temos a expressão de gênero, que é a forma e o comportamento que você se expressa. Ou seja, masculina, feminina e não binária. E, por fim, a orientação sexual, que é por quem você sente, né, a sua atração afetiva sexual. Sendo ela homossexual, no caso, gays e lésbicas. A bissexual, que é a questão homem-mulher, mulher-homem, tanto faz. A pessoa não... Eu odeio usar essa palavra tanto faz, mas escapuliu. É a pessoa bissexual, que ela tem a atração afetiva sexual por ambos os sexos. E a heterossexual, que é a de homem com mulher e de mulher com homem. Ou seja, eles só sentem atração um ou outro. Dentro dessas orientações, existem mais outras orientações, que é a pansexual, a demissexual, só que não é muito comum a gente encontrar isso no nosso dia a dia. Então, assim, o marco dessa política, ela traz a discriminação, né, por meio da orientação sexual e por identidade de gênero. Ela incide na determinação social da saúde, no processo de sofrimento e adoecimento decorrente do preconceito e do estigma social, reserva populações de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. E o seu objetivo geral é promover a saúde integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, eliminando a discriminação e o preconceito institucional, bem como contribuindo para a redução das desigualdades e a consolidação do SUS como sistema universal, integral e equitativo. É o que a gente estava falando, a importância da gente saber atender, da gente saber falar, da gente agir de forma coerente com aquilo que a gente está proposto a fazer. Ou seja, chegou um LGBT para o atendimento, ele tem que ser respeitado desde a questão, desde da hora que a recepcionista atenda até a hora que o seu médico vai lá e faz a consulta. Então, assim, da porta de entrada à porta de saída, ele tem que ser tratado, assim, de forma respeitosa, de forma educada. Por isso a importância do nome social, como a gente estava discutindo. Porque muitas vezes a pessoa, tipo assim, ela já é estigmatizada, né, pelo seu corpo, pelos seus hormônios que muitas vezes ela toma e que isso é errado, mas que já de tanto preconceito que a sociedade faz, né, de chamar de travesti, travesti mal feito, travesti mal montada. Então, tudo isso faz com que ela já tenha um receio de muitas vezes sair na rua e por isso muitas vezes chega a tomar hormônios. E por isso a importância do processo transexualizador para essas pessoas que realmente querem fazer a cirurgia. E mais ainda, a importância do nome social para essas pessoas. E como a Luísa falou, né, a garantia no sigilo do atendimento. Riacho, a gente sabe que é uma cidade pequena e tudo mais, porém, esse sigilo ele tem que ser garantido. Porque muitas vezes as pessoas não procuram as unidades de atendimento de saúde, ou então o CRAS, ou outras instâncias, justamente por medo de se expor, por medo da família saber do que os outros vão falar. Eu falo isso como experiência própria, porque eu venho de uma realidade na qual eu tenho propriedade para falar. Então, assim, é muito importante que a gente discuta isso, que a gente pare de disseminar as nossas piadas sem graça, de chamar, o filho de cicrando, que se parece uma mulherzinha, aquele menino que é gay, aquele gayzinho lá de cima, ou então lá de baixo, porque tudo isso faz com que as pessoas elas se sintam envergonhadas e se sintam reprimidas em procurar as unidades de atendimento. Então é importante que a gente discuta, é importante que a gente acolha, que esse acolhimento, ele parte, assim, do princípio de igualdade de todas as pessoas. Então, a lei, ela realmente traz isso, né, e compete, né, ao município implementar essa política, no qual a gente já está fazendo esse seminário aqui, essa capacitação, justamente para a implementação dessa política, identificar as necessidades, né, dessa saúde, e aí eu
um adendo que eu faço aqui é trazer a questão do HIV/AIDS, a importância de discutir isso, a importância de discutir as DSTs, né, no município, e a importância de levar esses assuntos para as escolas, de como a gente deve tratar, de como a gente deve falar, trazer conceitos, para que assim, aos poucos, a gente comece a parar de internalizar esses preconceitos que a gente tem, né, esses preconceitos existentes, e quem sabe a gente sair desse patamar que estamos do Nordeste, ser o país que mais mata LGBTs no Brasil, né? O estado mais LGBT-fóbico. Então, assim, articular com outros setores das políticas sociais, incluir os conteúdos relacionados à população LGBT, implantar as práticas educativas e apoiar a participação dos movimentos sociais organizados pelos LGBTs. Então, assim, são pautas importantes que cabe ao município reunir com essas pessoas, né, que estão aí, que são LGBTs, que têm essa vontade de transformar realmente, né, e diminuir esse preconceito existente. Por fim, eu trago uma frase, que é a mesma frase que eu usei no meu TCC, que é: enquanto os meus sofrerem e morrerem por serem quem são, continuarei lutando e resistindo nessa sociedade machista, homofóbica, transfóbica, patriarcal e sexista. Muito obrigado a todos e agora fico os questionamentos. Muito obrigado, Oswaldo Neto. Acho que todas as suas falas foram muito pertinentes. Eu acho que essa parte teórica, essa parte didática sobre principalmente as identificações, eu acho que teve um pequeno equívoco. Essa parte pode ser complicado, gente, não importa. Não importa se é complicado, o problema é que eu aprenda, porque se trata da vida das pessoas. Todos gostam de ser tratados como se sentem bem, e daí, por ser difícil ou complicado, eu não posso criar resistências dentro de mim para não aprender sobre como eu tenho que ser respeitoso com as pessoas. Eu acho que todas essas falas que você trouxe foram pertinentes desde as políticas públicas. Confesso que, mesmo sendo pós-graduado em políticas públicas, eu não estava a par dessa que você trouxe, principalmente do governo Lula, né? A questão das políticas públicas no que tange a homossexualidade, voltavam não apenas às DSTs, como você trouxe, e para isso a gente tinha até, se fosse uma coisa presencial, gente, vocês teriam sido recebidos, recepcionados, uma música. Eu já tinha selecionado uma música que eu gosto muito, que é cantada por uma autora que eu sou super fã, Maria Bethânia, né? O nome da música é Balada de Gisberta. Eu acho que muitas pessoas já ouviram falar. E Balada de Gisberta foi uma música que a gente ia trazer para a discussão, que foi feita para um caso que aconteceu em Portugal, há uns 10 anos atrás, mais ou menos. 14 adolescentes massacraram, torturaram sistematicamente uma transexual e amarraram ela e jogaram num poço. Enfim, ela foi morta e a partir de então começaram-se muitas discussões. E lendo aqui sobre alguns trechos, a música é muito bonita, lendo alguns trechos aqui das reportagens, tem uma parte que é uma fala do próprio investigador, que fala assim: no começo, para a imprensa, Giz era Gisberto, certo? Um trans soro positivo morto. Ou seja, essa fala que você trouxe de que não havia uma identidade. É tanto que o começo da música é assim: perdendo do nome, hoje pode chamar-me de tudo. Não havia uma necessidade da identificação da pessoa, porque havia se tratado como um lixo, como uma coisa, alguém, um substantivo qualquer, né? Na imprensa não haviam fotos, não tinha reportagem, apenas os estereótipos, né? E foi assim que ela ganhou, cara, foi humanizada e passou a ser tratada por pessoa como meses. Na época, até o juiz disse textualmente que o que matou Gisberta não foram os jovens, foi a água do poço. Ou seja, ele considerou que ela havia morrido afogada. E os jovens foram inocentados, o que é uma coisa banal, que é uma coisa muito triste.
E essa parte de... Oi. Pode concluir, depois eu dou um adendo. Certo. Não, mas se você quiser fazer algum comentário assim, eu vou mudar um pouquinho a pauta para a gente voltar aqui para os termos. Tá. Então, essa política ela é importante no que diz respeito às violências ocorridas, né? Riacho só tem o CRAS, né? Só tem o Centro de Referência e Assistência Social. E aí, a gente tem o CRES, né? A população LGBT, o que é muito importante para uma cidade como Riacho, tipo assim, que deu um passo à frente, porque mesmo não tendo um CREAS, ele tem agora um atendimento especializado, um atendimento humanizado, de acolhimento, e aí eu acho que tem pessoas presentes do Conselho Tutelar, né, da importância do Conselho repassar isso para toda a frente dessa política, né, que está na frente dessa, como que eu falo? Aprender esse acolhimento, entendeu? De trazer realmente pautas e comece a discutir não somente o atendimento individual do mas com toda a família, porque a família é parte, tipo assim, faz parte de um processo muitas vezes preconceituoso, dessa não aceitação, para além da não aceitação, não há o respeito pela pessoa LGBT. Exatamente, isso mesmo. Pode falar, Luiz. Certo. Só puxando assim, um gancho, já que você tocou nisso da família, a educação ao respeito inicia na família, né? O preconceito é iniciado desde a infância. Por que essa diferença? Que menino tem que ter roupas, tem que ter um quarto azul, e menina tem que ter um quarto, tem que ter roupas rosa. Por quê? Por que menino tem que brincar com carro, com bola, e menina com boneca? E quando ocorre diferente, ainda há pessoas preconceituosas. Não brinque com bola é coisa de menino. Então, assim, são comentários que nos deixam totalmente sem ação, preconceituosos com crianças. Então, essa educação ao respeito inicia dentro de casa, com a família. Porém, infelizmente, a maioria das vezes essa família não teve essa educação relacionada ao respeito, a falar do LGBT, do sexo, da sexualidade. Infelizmente, é uma situação... E aí o indivíduo, ele fica escondido, digamos assim, fica vivendo a vida que a família quer que ele viva. Aí eu pergunto, quem é que você quer ser? Você está sendo quem você realmente quer, ou quem sua família, quem seus familiares querem que você seja? Qual a sua posição no momento? É um ponto bem delicado, assim, porque são muitas situações, principalmente envolvendo a família. E esse é um assunto muito importante a ser levado às escolas também, essa ação, esse acolhimento aos professores, aos alunos, a ser tratado realmente no dia a dia, né? Justamente. Para não ser um assunto tão ignorado. Outra coisa, às vezes a gente tem aquela coisa, né? Esse fulano é gay, mas ele é um gay que não parece gay. Ela é uma lésbica que não parece lésbica. E a gente começa a criar estereótipos. Pode até ser gay, mas desde que não seja efeminado, desde que não tenha trejeitos femininos. E aí a gente volta a um preconceito novamente, né? Porque para ser gay, você tem que seguir um padrão heteronormativo de que você tem que ser aceito, bem visto, se você
tiver trejeitos masculinos, mesmo sendo gay. E isso é algo que eu assim, sempre rompi com isso, comigo mesmo, com minha família, dentro de casa mesmo. Então, assim, é algo que no dia a dia vai deslegitimando isso. Então, é importante que a gente deixe claro que não existe um padrão a ser seguido para ser gay, para ser lésbica, bissexual, transgênero. Existem essas orientações, existem essas identidades de gênero. Cabe a cada um de nós respeitar o processo e a individualidade. Eu posso falar, eu gente? gostaria, Pode falar. eu gostaria só de fazer um comentário para reforçar que vale salientar que os comentários que muitos fazem, achando ser uma piada, uma simples brincadeira, isso só reforça a violência, porque as piadas e as brincadeiras também são violências. Partem daí a violência psicológica, que deixa desconfortável, isso só reforça a violência física no decorrer da sociedade, em que muitos vão ouvindo piada, vão contribuindo com essas piadas, e mais à frente essa pessoa vem a ser agredida em muitos casos, né? Boa tarde. Eu não vou ligar minha câmera, tá, gente? Mas, pra quem não me conhece, eu sou Luiz Antônio, sou daquele Riacho da Cruz também. E também sou um homem gay, nasci e me criei aqui. E eu sempre costumo dizer que aqui, por ser uma cidade pequena, a violência costuma acontecer de uma outra forma. Ela não é muito física. Ela não chega a ser, tipo, de agressão física mesmo, de bater. Mas ela é muito simbólica. Ela é muito social, a violência aqui. Ela é tão aguda a ponto de você se reprimir, de você não ser você. Tanto que as pessoas, assim, costumam dizer: fulano não se assume, não se assume, não se assume. Ou seja, as pessoas não criam, né, o cenário social para a gente não é favorável para a gente ser quem a gente é, e a gente ainda é meio que obrigado, né, a sair do armário. Quando a gente não sai, a gente é criticado da mesma forma. E, assim, quando fala que essa discussão deve estar presente na educação, eu também super concordo, né? A LGBTfobia ela deve ser combatida em diversos âmbitos. A saúde é um deles, mas não é o único. A educação principais, inclusive eu já fui muito vítima de bullying quando eu estudava, né, no ensino fundamental, enfim. Mas eu gostaria de parabenizar a prefeitura, a saúde por essa discussão, né, que Riacho da Cruz, por ser uma cidade muito pequena, enfim, tem as pessoas, a sociabilidade ainda é muito machista, muito preconceituosa, então é importante discutir isso. E, assim, quando Luísa, no começo, né, na fala dela, ela expôs várias situações, né? Várias possibilidades de situação de atendimento. Aí eu gostaria de propor também uma aqui, por exemplo, homens trans, né? Homens trans engravidam. Homens trans têm útero, pode ser tem útero, tem ovário, alguns, né? Por exemplo, se chegar uma pessoa trans, um homem trans para fazer um pré-natal, não sei, enfim. São outras questões, né? São várias questões que as pessoas trans, principalmente elas, se deparam no sistema de saúde. Enfim, é só isso mesmo. Obrigado. Queria dizer a Luiz que é importantíssimo que se pontuar, assim como Oswaldo Neto e enfim, todas as pessoas que estão participando. Savana, para quem não sabe, Savana está como estagiária do CRAS, ela já está pertinho de concluir o curso de psicologia também, será mais uma grande colega que teremos aí contribuindo. Espero que na nossa região, que é muito carente de bons profissionais. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês, a gente está fugindo um pouquinho da proposta, mas está muito mais do que interessante, está muito proveitoso. Mas eu chamo a atenção dos para uma coisa que é importantíssima. Primeiro, é uma coisa que eu já trabalho na clínica com meus pacientes. Devemos levar em consideração que nós não estamos lutando apenas contra o preconceito, é contra uma construção cultural. É muito fácil para as pessoas julgarem, criarem estereótipos, criarem preconceitos, porque elas nasceram vendo e aprendendo a fazer isso. Não é fácil, por exemplo, para um senhor de 80 anos de idade ouvir do neto dele que ele é gay, que ele gosta de mim. Porque ele passou a vida inteira ouvindo que isso é pecado. Foram 80 anos seguindo o ensinamento que na cabeça dele era uma coisa super inocente e coerente com o cristianismo dele.
Então a gente não pode simplesmente chegar e dizer assim, abra a boca que você vai ter que engolir minha verdade. Eu converso muito com adolescentes que trabalham essas questões de sexualidade dentro da clínica, para que, apesar de eles estarem lutando pelo espaço deles, pelo processo de aceitação, que é concomitante ao processo de eles se autoaceitarem, de darem um espaço para as pessoas digerirem as informações. Por isso que no começo eu falo, por exemplo, sobre o processo de transformação. Acredito eu que num momento como esse, como que nós estamos tendo agora, é muito mais de aprendizado pessoal do que profissional. Ninguém será um bom profissional se antes não for uma boa pessoa. Né? E a partir disso, nós temos que, para sermos os bons profissionais que acolhem a pessoa gay, que acolhem a pessoa trans, que chama Fátima pelo nome de Fátima, que chama Socorro pelo nome de Socorro, que chama Joãozinho pelo nome de Francisca, porque ele agora quer ser Francisca. Para isso tem que vir de dentro. As pessoas, elas podem até ouvir o que nós estamos falando, mas elas percebem a forma como o nosso olhar está sendo desviado delas, elas enxergam o sorrisinho no canto da boca. Elas já são pessoas traumatizadas, porque quando passam na rua, tem uma frase que a gente vê muito, gay é piada. Gay é, inclusive, fantasia de carnaval. Né? Então, a imagem do transexual, por exemplo, ela está muito associada com o humor. Ele não é levado a sério. Para muitas pessoas é besteira falar sobre a sexualidade, sobre a heterossexualidade, sobre a bissexualidade, sobre a transexualidade. Então, entre esses patamares aí, é interessante que a gente reavalie a minha conduta. Hoje, está muito diferente de muitos anos atrás, ver as pessoas falarem muito mais sobre sexualidade, mas até para os próprios homossexuais é um processo de autoaceitação. Não dá simplesmente para você dizer, como é que pode? Eu vou defender isso, nem você se defende. Alan. Oi? E isso a sua fala é pertinente, porque a partir do momento que você começa a se enxergar enquanto uma pessoa homossexual, você também começa a parar os preconceitos contra você mesmo. Ou seja, sou na rua, muitas vezes, assim, eu falo isso por experiência própria, a pessoa tentar me diminuir por eu ser um homossexual. Então, começar a trazer brincadeiras e piadas que vão me diminuir. Cabe a mim dar o espaço para ela ou reprimi-la. Tipo assim, muitas vezes a gente sabe que a gente já carrega isso por muito tempo e acaba deixando de lado. Mas a partir do momento que você se enxerga, que você se auto-considera, e você começa a limitar quem brinca com você, quem não brinca, e o que é certo e o que é errado, você também começa a fazer o processo de reflexão para aquela pessoa que está brincando com você. Retomando aqui essa parte que Luísa já trouxe, a questão do acolhimento. Como é importante sabermos acolher. Como é importante sabermos trazer a pessoa. E a gente tinha falado em reunião na Secretaria de Saúde sobre como é que a gente iria implantar esse projeto, se existiria um horário específico para essas pessoas serem atendidas, para serem respeitadas, para se sentirem acolhidas. Refletindo sobre isso, eu acredito que não, porque se a gente traz essa proposta de dizer assim, de tal hora até tal hora será o público LGBT, estaremos excluindo, estaremos marginalizando essas pessoas, como se dissesse até assim, até as 5 da tarde para todo mundo que é hétero, depois desse horário ninguém procura o posto de saúde não, porque é só os LGBT. A gente não pode fazer esse tipo de trabalho também, porque aí a gente estaria segregando a política, segregando essas pessoas. O público tem que ser atendido de um modo geral. O SUS é para todos e para quem ele precisa. Assim como a assistência social, assim como a educação, e tem que ser fornecida de uma forma com qualidade, com dignidade, né? E falar sobre isso, por exemplo, os profissionais eles devem reconhecer a orientação sexual, incluir os campos de identidade de gênero e orientação sexual, e no campo de sexo biológico. Essas questões que o Oswaldo Neto já trouxe,
para a gente aí aqui em Pequena Lisboa. Eu peço até a ele que ele deixe disponível esse material, se for possível. Nas plataformas, pode repassar para a Lesmar e Romário, que eu acredito que seria de extrema valia para os gestores trabalharem individualmente. A gente criar uma espécie de cartilha também com esse seu material para tirar as dúvidas. Orientar os usuários sobre o direito de fazer o cartão com nome social, importantíssimo, né? Destacar em todos os documentos do serviço, cadastros, prontuários, receituários, exames de guia. Muitas vezes, gente, só trabalhando no hospital foi que eu descobri o quanto é difícil quando a gente não pode colocar o apelido da pessoa no prontuário. Porque você fala Francisco João, não sei de que, Oliveira Soares, quando a gente vai atrás, é um apelidozinho desse tamanho de uma pessoa que a gente passa a vida inteira escutando por esse apelido. E a gente não consegue identificar a pessoa. Proceder à sensibilização dos profissionais quanto ao uso do nome social, não conduzida por automatismo, este usuário à investigação somente de DST, HIV, GST, GERSITES, com não conduzir o atendimento baseado somente em práticas da vida heterossexual, ampliar seu reconhecimento sobre o contexto da vida LGBT. Falando sobre isso, eu tive uma experiência importantíssima aqui. Agora, no começo do ano, a gente teve um óbito de uma pessoa trans no hospital, uma pessoa que não conhecida do município, e a família, quando chegou, que eu fui ligar para a funerária, a família disse, olha, roupa de homem, tá certo? Uma mulher se vestia como homem. E daí eu liguei, expliquei a situação, não só, olha, é uma senhora, mas é para vestir com roupa de homem, tá bom? A família quer cumprir esse desejo da pessoa. Tudo bem. Quando a funerária chegou com roupa de mulher, porque achou que eu estava brincando. Aí a família se revoltou, e eu fui lá e disse, olha, não é assim não. É roupa de homem, a família, eu vi que você pediu, mas eu achei que não ia ficar muito cabível a situação. Eu disse, olha, você não tem que achar ou deixar de achar nada. Você tem que fazer diante da nossa necessidade. A gente passou as instruções e você tem que segui-las, certo? Então, foi feito, eu achei muito louvável, a família propriamente reconheceu a necessidade da pessoa, reconheceu a individualidade até mesmo no momento já de a pessoa já ter falecido, e foi respeitada em sua individualidade. Então, é importantíssimo que a gente trabalhe essas políticas públicas. Gente, no momento que vocês quiserem fazer alguma pergunta ou alguma dúvida, Luísa, quer falar alguma coisa? Não, pode prosseguir, ela. Estou só anotando a sua, viu, Luísa? Vocês que vão aí, viu? Cheio de informação e não fala. Temos que falar também sobre os tipos de violência, né? Dentro desse contexto, a gente fala e a gente não especifica. Temos que falar sobre o atendimento ao público LGBT em suas diversas magnitudes, por exemplo, o atendimento em saúde mental, o atendimento especializado em ginecologia ou urologia. Temos que identificar o atendimento, por assim dizer, as suas mais diversas modalidades, certo? Fazendo com que o indivíduo seja compreendido na sua magnitude, da odontologia, da nutrição, da fisioterapia. Muitas vezes nós temos que lidar com situações um pouco, né? Por exemplo, temos um grupo de pilates que só tem mulheres, mas tem um homem querendo vir, as mulheres não se sentem tão à vontade por causa da roupa, e daí cabe ao profissional falar sobre essa situação. Cabe ao profissional sanar as inquietações de criação, que é um direito do usuário, por exemplo, fazendo só uma das suposições. A plataforma aqui nos fala sobre alguns serviços de maior complexidade, como endocrinologia, cirurgião plástico, ginecologia, urologia, proctologia, né, que são serviços que já compreendem, por exemplo, as pessoas que estão no processo de transição, né, a cirurgia de mudança de sexo, a questão da intervenção hormonal, né, para esse processo de transição do sujeito transgênero, por exemplo, as mudanças físicas corporais.
Bom, as orientações gerais a serem lembradas para o acolhimento. Oferecer atendimento humanizado, tratar o paciente que gosta de ser tratado, como a Luísa já falou, né? Tratar o usuário com respeito e atenção, disponibilizar, tempo para uma conversa tranquila. O atendimento, ele tem que ser um atendimento minucioso, como eu já falei, o acolhimento, ele é importantíssimo. Muitas vezes nós não conseguimos resolver o problema da pessoa, mas ela se sente tão bem atendida, tão bem acolhida. Vejam, aqui no hospital nós tivemos diversas situações em que o atendimento de um técnico de enfermagem, de uma técnica de enfermagem, que fez um soro na pessoa e ficou ali conversando 5 minutos, 10 minutos, e a pessoa dizer assim, poxa, eu me senti tão bem aqui, eu conversei tanto com fulano, e às vezes essa conversa aberta, quando a gente fala, as pessoas têm um misticismo muito grande em cima da psicologia, porque acham que o psicólogo, ele vai dizer o que você tem que fazer, quando na verdade, muitas vezes, o nosso trabalho é 90% de escuta. Uma escuta aprofundada, deixar que o sujeito se expresse, deixar que ele diga o que ele está sentindo, para que a gente possa fazer uma orientação. Você não precisa se preocupar com o que você vai falar, ou como você vai falar com o sujeito, mas muito mais sobre, bom dia, o que você gostaria de... E às vezes a demanda do paciente é só uma necessidade de fala, né? Onde por muitas vezes ele não tem essa oportunidade, essa abertura de fala, e ele encontra no profissional essa abertura, entendeu? Por isso, é aí onde está a importância do atendimento individualizado e humanizado, né? Entender o sentimento, entender, usar a empatia realmente, né? Eu sei que a exaustão, eu sei que o cansaço dos profissionais às vezes fala mais alto, porém a gente tem que ver cada situação de forma individualizada, de forma única. Chega um paciente em uma unidade, porém ele necessita de outro serviço, a gente tem sim que indicar, que dizer para onde ele deve ir, se é para o CRAS, se é para o hospital, se é para o conselho. A gente não pode apenas ignorar a situação, ignorar a demanda. A gente tem que atender, né? Eu gostaria de fazer um convite agora. A gente tinha pensado nisso de uma forma presencial, mas eu gostaria de fazer um convite ao Oswaldo, né, agora para a gente fazer uma pequena simulação de duas situações. Se você topar, eu faço o acolhimento e você procuraria o serviço. O que você acha, Oswaldo Neto? Tudo bem. Pronto, vamos fazer o seguinte, vamos combinar que você vai procurar o serviço e no primeiro momento eu vou tentar agir da forma errada e depois a gente vai refazer e eu vou tentar fazer da forma certa. Tentar fazer da forma certa. Tá bom? Pequena simulaçãozinha, viu, gente? Tudo improvisado aqui. Pode. Bom dia. Já estamos ação, malhação já está funcionando. Bom dia, como é seu nome? Oswaldo. Oswaldo, o que está acontecendo? Qual serviço você está procurando, Oswaldo? O que acontece? Eu tenho alguns problemas relacionados à minha sexualidade que eu ainda não consigo me ver da forma que eu sou, não consigo me enxergar. E isso tem martelado muito na minha cabeça, porque eu tenho medo da minha família não me aceitar, de como eles vão reagir. E eu gostaria de ver se tem alguém que eu possa conversar, algum psicólogo, porque as pessoas falam que é doença, é falta de Deus e tudo mais. E isso está me deixando muito aflito. Eu pensei em suicídio e tudo mais, só que é um conflito muito interno muito grande. E eu gostaria se vocês podem me ajudar. Você fala bastante, né, meu filho? Eu gostaria de fazer algumas perguntas a você. Quantos anos você tem? 29. 29. Aí você agora foi que descobriu que você está tendo problema com sua sexualidade. Você tem certeza?
Não, na verdade, eu sempre soube que eu gostava de rapazes, porém, minha cidade era um pouco pequena, né? E aí tem toda a questão do preconceito, as pessoas falam e tudo mais, já me chamam de gay, que eu tenho trejeitos, só que agora que despertou realmente o interesse de não se submeter mais a isso. Eu sei. Aí você mora com quem, meu filho? Com os meus pais. Mas me diga uma coisa, você gosta de homem e mulher ou você gosta só de homem? Eu gosto de homens, só que aí, pra a sociedade não me julgar o tanto quanto eu julgo, eu acabo ficando com mulheres. Mas você já tentou, assim, ficar com mulher? Não consigo. Meu Deus. Meu filho, a sua família diz o que diz? Aí eles falam que não, que Ave Maria de um filho dele ser gay, ter alguma coisa desse tipo. Eu sei. Olha, aqui geralmente quando os problemas sérios, sabe? Assim, vem porque tá vendo coisa, ouvindo coisas, transtornos. Mas é o seguinte, pense mais, você já tem 29 anos, você ainda mora com seus pais, Isso, eu ainda moro com eles. Mas você nunca pensou em sair de dentro de casa, não, para você ter privacidade. Aí você pode namorar com quem você quiser. Essas coisas também que você diz que o povo da rua fala, se a gente for dar atenção a tudo que o povo fala, a gente vai surtar. Eu mesmo, olha, aqui em casa, todo mundo fica falando que eu sou preguiçoso, não sabe o tanto que eu trabalho, não. Tudo que eu faço, desde quando eu era pequeno, eu sofri muito também. Eu era gordo. Olha, você não tem noção, eu comia, parecia um elefante. Mas você faz o seguinte, eu vou pegar as suas informações aqui, tá certo? E eu vou ligar para você quando tiver uma vaga, tá bom? Só não sei, porque assim, aqui tem umas coisas que são mais pesadas, geralmente a gente tem umas coisas mais pesadas. Mas eu vou dar seu nome às meninas aqui e a gente bota você na lista de espera, vou fazer acompanhamento, tá bom? Tá bem, então. Obrigado. Tá. Pronto, pessoal. Agora, algumas coisas aí, vocês viram que foi bem grosseiro, né? Assim, muitas inferências, trouxe, inclusive, algumas situações pessoais, o que não é lugar de fala, porque não se trata de mim, nem sequer fazer comparações. Agora a gente vai tentar fazer como seria um acolhimento correto, tá bom? Olá, bom dia. Como é seu nome? Bom dia, Oswaldo. Oswaldo, o que traz aqui hoje, Oswaldo? Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma pequena fichazinha de triagem, só para não ficar aquela coisa burocrática. Eu vou lhe fazendo algumas perguntas e a gente vai conversando juntos, tá bom? Tá bem. Quantos anos você tem? 29. E é a primeira vez que você procura um psicólogo? Sim, é a primeira vez. Certo. O que te traz aqui hoje? Você foi encaminhado para alguém ou você está procurando por conta própria? Não, eu quero por conta própria. Eu dei umas pesquisadas, alguma coisa, como alguém poderia me ajudar nesses conflitos, e eu vi que pela política, né, de atendimento ao LGBT, pela política de saúde em si mesmo, eu podia ter esse atendimento. Sim, importantíssimo. Você se enquadra no grupo LGBT ou se interessa pela temática, tem dúvidas? Me explique um pouco melhor. Sim, eu me encaixo, porém a minha família ainda não sabe disso. E por isso que eu estou procurando, por causa que eu tenho esses conflitos de autoaceitação, só que eu cheguei no nível que eu não estou conseguindo suportar mais, e eu preciso externalizar isso. Entendo. E dentro dessa vastidão de possibilidades que existem dentro do público LGBT, vocês considerariam alguém que já se conhece? Vocês consideram alguém que está no processo de descobertas, não consegue se identificar? Em que nível está a sua situação?
Então, tipo assim, eu sou ciente do que eu quero, do que eu gosto, da minha atração afetiva sexual, só que eu ainda estou me descobrindo. Porém, de uma coisa eu tenho certeza, eu não consigo me relacionar com menina. Sim. É bem complexo quando a gente fala sobre sexualidade, Oswaldo. E a partir daí é interessante que a gente traga para a pessoa a possibilidade de, antes de ela querer que as outras pessoas a conheçam, ela mesma se conhecer. Você considera que você está num nível de aceitação bom, razoável, médio, né, inferior? Você se ama, por exemplo? Você se aceita como pessoa? Então, acho que eu já estou no estágio bom, por causa que eu já consigo me aceitar e ter eu não tenho mais dúvida da minha sexualidade. Eu sei que gosto, eu sei do que eu quero. Só que eu estou no momento que eu preciso externalizar isso, porque é algo que eu não estou conseguindo mais administrar dentro do meu eu. Você se sente reprimido em algum espaço? Que espaço é esse? Sim, geralmente nas rodas e brincadeiras com amigos, porque muitas vezes eles ficam falando sobre sexo, como homem e mulher e tudo mais, e aí começam as piadinhas sobre, né, toda a questão de gays, lésbicas, essas coisas, e eu acabo não gostando, mas acabo entrando na brincadeira justamente para não ficar de fora. Só que isso eu me maltrato por dentro. Entendo. Bom, o imprescindível é que a gente comece a trabalhar principalmente essa forma de autoaceitação, onde você pode pisar, e não estou falando de espaços geográficos, não estou falando de espaços físicos, sobre os seus próprios limites. Não adianta simplesmente a gente, sobre o processo de autoaceitação, e sair rasgando informações, dizendo que você tem que se aceitar de determinada maneira, sem antes ter uma boa preparação emocional para todas as barreiras que a gente sabe que existem no universo LGBT diante da situação atual na nossa sociedade. Qual a sua principal inquietação hoje? A minha principal inquietação seria a aceitação dos meus pais, né? O respeito que eles iriam ter comigo, né? Como eles vão lidar quando eu externalizar isso. Pronto, muito obrigado. Pessoal, não sei se vocês puderam tratar um pouquinho dessa forma de acolhimento. Muitas vezes a gente não precisa se aprofundar muito, ser invasivo. Eu acredito que faz parte, é um processo de autoconstrução, da gente bater sempre em teclas que sempre pensar sobre que tipo de pergunta vai fazer, tentar ser o menos invasivo possível, né? Aqui dentro das normativas, dentro do que é cabível, seria importantíssimo mesmo que a gente começasse a trabalhar o sujeito em si, nós como profissionais do acolhimento, da atenção, justamente para que estejamos o mais preparados possíveis para lidarmos com o público LGBT também, que não podemos tratar como minoria, certo? Temos que tratar como uma parcela da sociedade que tem suas necessidades específicas, que igual a qualquer pessoa não é igual a ninguém, certo? Começamos aqui a fechar as falas. Eu gostaria de saber, Luísa, se mais alguém tem mais alguma coisa, o que acharam do estudo de caso, alguém? Eu queria parabenizar aí pela conduta, pelo estudo de caso, as duas formas, a errada e a certa, ficou bem claro. Eu acredito que ajudou a mim e aos demais profissionais a como atender, como conduzir a situação, como se posicionar diante do público LGBT. E pedir aos profissionais, como profissional, como pessoa também, a ter mais empatia, a olhar para o outro como se fosse você. Infelizmente, existem muitos comentários bem clichês, mas a gente escuta muito no ambiente, no âmbito familiar, no âmbito social, no ambiente em que a gente trabalha como quem é a mulher da relação. Isso não é coisa de homem, isso não é roupa de homem, parece uma mulherzinha.
Isso é uma doença, vá procurar cura. Então, assim, antes da gente falar, vamos pesquisar, vamos pensar antes de falar, pensar antes de agir, tá bom? Isso é muito importante, a empatia, a olhar para o outro com um olhar certo, melhor. E eu trouxe um poema de Braulio Bessa. Ele não fala exatamente de acolhimento, mas eu achei bem bacana, porque ele fala de uma forma bem clara e em forma de poema, tá? Eu vou trazer aqui para vocês, é bem breve, onde ele diz assim: será mesmo que o respeito anda mesmo em desuso? Para mim, soa tão confuso essa tal necessidade de alguém que é diferente, enfrentar um mar de gente, lutando por igualdade. E talvez essa igualdade, essa tal pluralidade, seja a mais pura vontade de viver a liberdade, de ser só o que se é, de ser homem, de ser mulher, de ser quem você quiser, de ser alguém de verdade, seja trans, seja transparente, seja simplesmente gente, mesmo que alguém lhe julgue diferente, mesmo que você mesmo se julgue diferente, eu reforço, seja gente, urgente, eu reforço, seja gente, urgente, há quem nasceu para julgar, há quem nasceu para amar, e é tão simples entender em qual lado a gente está, e o lado certo é amar. Amar para respeitar, amar para tolerar, amar para compreender que ninguém tem o dever de ser igual a você. Apenas seja, enfrente essa peleja contra uma sociedade que se acha no direito de lhe julgar com maldade. Seja de verdade, afinal, da sua alma, do seu corpo e da sua identidade. É você e só você que possui autoridade. Braulio Bessa, tá? E eu finalizo essa fala, esse poema, com a simples palavra: se permita ser quem realmente você quer ser, quem realmente você é, e sempre tratando o outro com igualdade e respeito, tá? Parabéns, Luísa, muitíssimo obrigado, né, pela ajuda aí, quer dizer a vocês que esse momento foi um momento proporcionado, pensado, que gostaríamos muito de ter tido mais espaço dentro dessas essas ondas de Covid, de termos tido um evento presencial. Pensamos em coisas tão boas para fazermos e tivemos que reduzir a uma reunião de Meet, mas eu acredito que foi muito bom, muito pertinente. Agradecer em nome da gestão Marcos Aurélio, secretário Gleidson Dias, né? Agradecer a presença. Certo, eu vou passar para você, amigo. Agradecer a presença de Oswaldo Neto, que nos enriqueceu, parabenizá-lo por todo o conhecimento, por toda a didática que nos passou, desmistificar, por ter participado do estudo de caso, né? Pequena simulação, e agradecer a todos vocês que estão se proporcionando, né, esse momento também, essa construção. Tá bom? Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Passar para a Gleison agora falar com vocês. Boa tarde a todos e a todas. Agradecer a Alain e a Maria Luísa por essa coordenação, essa articulação, a Romário e Jodesmar, que fizeram brilhantemente esse momento, e ao Oswaldo, né, que deu essa lição, mesmo distante, um conterrâneo de Riacho da Cruz, fazendo a diferença, fazendo uma história bem distante, trazendo essa realidade para a nossa realidade aqui na nossa terra, né? Então, é um momento de construção, é um momento de entendimento, de uma discussão dessa política, para a gente colocar, vou dizer, na prática, né, esse acolhimento que foi tão falado aqui, essa questão da humanização tão necessária, seja em qualquer, vamos dizer, política, em qualquer necessidade, mas que a gente tenha essa
amplidão do nosso serviço. É interessante que nós temos Alain como diretor do hospital, temos Maria Luísa que está dentro da UBS, Corrinha dirige magnificamente bem, e nós vamos ter que, inclusive, até colocar em prática também até os fluxos, né? O fluxo de atendimento, principalmente a questão até de violências contra a, vamos dizer, essa questão dessa política LGBT. Quando nós falamos a questão de atendimento até diferenciado, não foi na questão do horário, não é simplesmente uma questão de preconceito nem de discriminação. A gente vê essa necessidade do próprio profissional da saúde, ele tem sua agenda de atendimento, e dentro dessa, como ele faz na questão, vamos dizer, da enfermagem, tem o dia da criança, tem o dia da gestante, tem o horário da gestante, e é uma questão da organização do serviço, que é necessário. Então, parabenizar a todos, esse é um momento bastante rico que a gente está colocando. Nós estamos unindo forças, né, unindo as mãos para que as coisas aconteçam, tá certo? Muito obrigado a todos pela presença, forte abraço e vamos em frente. E deixar Desculpa, Maria Luísa, pode falar. Tá. E deixar o espaço aberto também para dúvidas, questionamentos, posicionamentos dos outros profissionais, caso tenham dúvidas de conduta, de como se impor diante de um atendimento LGBT, tá bom? Caso tenha alguma dúvida, a gente está aqui para aprendermos juntos, tá? Podem ficar à vontade, podem perguntar, comentar. Pode falar, Sara. Não, só queria reforçar, assim, que como a comunidade LGBT é muito ampla, tem muito que se aprender, hoje foi brilhante tudo que foi discutido aqui, mas é muito amplo, então eu aconselho que estudem, pesquisem, não esperem só esse público vir até vocês, não esperem esse público aparecer, pesquisem, estudem, e para o pessoal da educação também, busquem trazer pessoas que entendem sobre o assunto para levar para as crianças, para os adolescentes. A gente precisa criar uma nova geração de pessoas sem preconceito, sem machismo, e muitas vezes a porta de entrada que ela tem para isso é somente dentro da escola, porque ela não tem em casa. Então, profissionais, procurem trazer pessoas que tenham entendimento para repassar esse conteúdo para quem precisa, né, para esses jovens. Verdade, Savana, é muito pertinente esse seu comentário. Eu também acho muito necessário essa participação, essa inclusão desse assunto na educação, né? E também eu gostaria de parabenizar aí os comentários, a Oswaldo, Luiz, tá bom? Savana, todo mundo que participou. Essa interação nos ajudou muito. Um foi complementando o outro e um aprendendo com o outro, né? Porque, de acordo com Freud, já dizia Freud, Luísa, ser muito melhores se não quisesse ser tão bom. Luísa, você está me ouvindo? Sim. É Pamela. Certo, Pamela. É porque eu queria, assim, fazer um comentário com relação a essa questão de ter um horário específico para o atendimento do público LGBT. Um contraponto, sabe, na verdade, por exemplo, pegando um exemplo, a encenação que os meninos fizeram. Eu não acho que seria uma boa opção, porque o calendário, né, dos profissionais sempre é divulgado. Aí, por exemplo, quando se tratar de uma pessoa que ela não é assumida, né? Enfim, ela ainda não decidiu, né? Ela está ali naquele momento de transição. Pronto, aí ela vindo naquele horário, enfim, poderia gerar até algum tipo de comentário, né? Alguém viu, aí já começa, assim, seria, no meu ponto de vista, seria até uma forma de constrangimento, né?
Claro, eu estou falando de casos, existem de um caso justamente de uma pessoa que ainda não sabe, né? Vamos supor, um adolescente está ali nos 15, 16 anos, não sabe se ele realmente gosta de homem ou se ele gosta de mulher. Aí, se ele só pode, vamos supor, para esse tipo de caso, né? O ideal seria que ele fosse naquele horário X. Só que ficaria complicado essa questão, né? Porque você, fulano, viu você na unidade perto daquele horário tal, que é o horário destinado a LGBT, você estava fazendo o que lá? A gente sabe que quando, enfim, os pacientes se conhecem, né? Eu acho que teria esse contraponto, né? Não é que eu seja contra. Eu estou falando que a gente tem que observar, assim, mais detalhadamente, né? Verdade, Pamela, até por se tratar de uma cidade bem pequena, né? Como você disse, todo mundo conhece todo mundo conhece a demanda de todo mundo, né? Então, é um caso a ser analisado, realmente, tá? Então, como eu estava... Posso falar? Pode falar? Só uma coisa que é importante a gente não deixar passar. Quando você fala assim que a pessoa não se decidiu ainda e tal, se gosta de homem ou de mulher, o tanto que as nossas falas, elas são enraizadas, né? Até porque, na verdade, ninguém decide, tipo assim, se vai gostar de homem ou se vai escolher gostar de mulher. São coisas que a gente, tipo assim, sexualmente falando, a gente nasce, entendeu? Mas o tanto que essa questão do enraizamento das nossas falas, da nossa criação, nos leva a falar palavras que muitas vezes a gente acha que não tem nada a ver, que assim, não tem problema em falar, sabe? Mas assim, só para deixar claro que ninguém decide ser gay, ninguém decide gostar de homem, que ninguém consegue gostar de mulher. E aí, realmente, na questão da procura da ajuda, da procura de procurar os profissionais, realmente é importante a gente ter essa atenção em não estipular, tipo assim, um horário específico, ou então um dia específico para atender só essa população. Acho que o secretário até ainda falou que a questão não foi justamente isso, não foi segregar, mas é algo que tem que ser pensado junto com a secretaria de como seria feito esse atendimento. Exatamente, Oswaldo. Então, a gente gostaria, antes de encerrar o momento, de agradecer a participação de todos, certo? A colaboração, o posicionamento de todos. Foi uma tarde muito proveitosa e um assunto muito importante e necessário a ser falado, a ser tratado, tá bom? Então, o nosso muito obrigado. Alan teve que sair, certo? Por motivos maiores, ele teve que resolver lá uma urgência e ele teve que sair, mas eu agradeço em meu nome, no dele, da secretaria, certo? Da direção, o nosso muito obrigado pela participação de todos. E vamos sempre, eu sempre bato nessa tecla da empatia, de olhar com um olhar individualizado no atendimento, no acolhimento do paciente, do usuário do SUS, do usuário do serviço, seja da assistência social, seja do SUS, seja de qualquer um, tá? Mas a empatia deve fazer parte desse nosso atendimento. E como diz Freud, nós poderíamos ser muito melhores se não quiséssemos ser tão bons, tá? Então, menos julgamento e mais empatia, tá bom? Meu muito obrigada. Alguém mais quer falar alguma coisa antes de a gente encerrar o momento? Eu só queria realmente agradecer pela oportunidade, né, da gente estar aqui discutindo esse tema que é relevante para a nossa sociedade, não só para o nosso município, mas para a sociedade como um todo, né? E de como isso nos agrega o conhecimento enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto ser humano. Então, assim, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela essa tarde de discussões, né? E é isso, muito obrigado mesmo. Isso, verdade. Então, muito obrigada, boa tarde. Tá? Vamos fazer a foto.
Certo. Todo mundo ligado. Liga as câmeras para fazer foto. Pronto, Romário, deu certo já a foto? Pronto, então tá ótimo. Então, boa tarde, pessoal, tá certo? Muito obrigada mais uma vez e até logo, até breve. Tchau, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.